Sejam bem-vindos ao BBcast, o podcast do Building Bridges, onde a gente traz profissionais que estão atuando na sua área de formação aqui na Irlanda para contar um pouquinho como que foi esse processo e como eles entraram no mercado de trabalho e estão arrasando por aqui. Antes da gente falar da nossa convidada, quero agradecer aqui Studio Talks. O Pilinho está aqui com a gente mais uma vez e agradecer também o Eat Up, da Health Food, da Carol Rios, que mandou aqui comidinhas. A gente já tá se deliciando no offline. E a gente vai comer esse bolo daqui a pouquinho também. Carol, muito obrigada. E vocês que querem comer ou encomendar, tanto marmita health, quanto salgadinhos, bolo. Ela tava falando pra mim que ela faz lasanha, ela faz escondidinha, ela faz de tudo. Entre em contato com a Eat Up, fala que viu por aqui, que ainda tem um desconto especial. A nossa convidada, ela é de Londrina, Paraná. Atua aqui na área como dentista pediatra, conseguiu visto de trabalho nessa área e está aqui para compartilhar um pouquinho como foi a história dela. A nossa convidada é a doutora Maite Soares. Seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada. Como você está? Eu vou bem, muito obrigada. Dias de sol me alegram. Acho que a todos nós. Maite, muito prazer, viu? Muito obrigada por estar aqui. Primeiramente, eu vou querer perguntar várias coisas, porque eu acho que a questão do dentista e da criança é um assunto aí que tem muito tema, né? Porque muita gente tem medo logo de pequeno, até ir quebrando esses tabus. Eu vou querer saber tudo. Mas antes da gente começar, eu queria saber quem é Maite Soares através das suas palavras e como que você entrou nessa área aí de odontologia infantil. Poxa, profunda pergunta. Eu acho que Maite é uma grande sonhadora. Maite, acho que sonhou grande uma vida toda. E persistente. Muito bem. Eu brinco que a odontopediatria me escolheu, que não fui eu quem escolhi a pediatria. A odontologia foi uma escolha planejada. Eu sabia que o meu interesse se direcionava para as áreas da saúde e eu gosto de ter um pouco de flexibilidade na minha vida. Eu sofro um pouquinho com estruturas muito bem definidas e organizadas, e aí eu acho que a flexibilidade que a odontologia nos proporciona me fez escolher a área. Isso foi uma decisão jovem, né? Eu comecei o curso aos 17 anos de idade. Sim. Então já foi uma decisão de adolescente. E eu sou bem grata de ter feito essa escolha, porque sou muito feliz com a profissão, eu adoro o que eu faço. Eu sei que não é a realidade de todos, eu sei que a odontologia é uma área bastante desafiadora, mas eu agradeço a Maite de 17 anos, ela fez uma excelente escolha. Isso é ótimo, eu adoro ouvir isso sempre, porque além de trazer aí essa questão do seu amor pelo que você faz na profissão, né? Também traz a segurança para quem estiver procurando algum profissional, já sabe que você faz com amor, então é só ir atrás de você e de seus colegas de trabalho que passaram por aqui, que eu sei que todo mundo trabalha com muito carinho, então isso é muito bom. Profissionais. Sim. E como que foi para ti começar a atuar como, né, dentista e escolher, quer dizer, ser escolhida pelo setor da pediatria dentro desse ramo? Eu acredito que isso é um pouco de estrutura familiar do meio em que eu fui criada e me inseri. A minha família toda atua no núcleo pediátrico. Tá. A minha mãe, ela vivia a pedagogia. Meu irmão, ele trabalha hoje numa editora de livros com direcionamento pedagógico. Então, a infância sempre foi um tópico muito recorrente dentro da minha casa. E eu não sei, eu acho que eu absorvi, né, a habilidade que a família tem em comunicação com a infância. Sim. E eu tinha essa facilidade na faculdade durante os termos em que a odontopediatria existia. E eu comecei a me aproximar das professoras. Eu acredito que eu tive excelentes educadores. Todos os meus mestres da odontopediatria me guiaram para esse caminho. E aí, na penúltima parte da odontologia, eu comecei a me dedicar um pouquinho mais nessa área, fui fazer projetos de extensão, acabei ganhando algumas bolsas de incentivo do governo do Paraná para trabalhar com a infância. E aí esse caminho persistiu e ele é a minha motivação diária. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Que legal. E eu imagino que porque assim, né, principalmente eu vou falar agora como mulher, né? Tá bem. Eu acho que para nós mulheres, quando a gente envolve criança, já dá aquela coceirinha no útero automático, né? Na maioria, tem algumas que não, e tá tudo bem. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas eu acho que é meio instintivo, né? A gente já tem essa questão. Como foi para você quando você fez o seu primeiro atendimento com aquela primeira criancinha, que eu imagino que você tem essa memória ainda até hoje, de ela sentando ali na sua cadeira e você começar esse contato de um setor que, querendo ou não, posso estar julgando errado, mas é baseado no meu conhecimento,
né, a área da odontologia é um setor que as pessoas automaticamente já te assustam quando você é pequeno. Naturalmente já fica aquele medo, né? Por causa ou do barulhinho, ou da cadeira, ou do que, se você não cuidar dos dentes, os dentes vão cair. Já é meio que natural, assim, já vem aquele susto. Como que foi pra você esse primeiro contato ali? O meu primeiro contato foi em um ambiente de prevenção. Então, esses projetos de extensão que a gente fazia, geralmente eram de cunho preventivo. E prevenção não dói, prevenção não machuca. Eu brinco sempre nas minhas consultas que até hoje eu não conheço ninguém que tenha sido traumatizado por uma escova de dente. Então, a gente vem desse lugar de educação e saúde, de prevenção. E o primeiro contato, os primeiros que eu tive, vinham para essa direção. E aí é um pouco mais leve, é um pouco mais tranquilo. E aí a gente consegue conquistar aquela criança, criar um vínculo com aquela família. Então, eu não me torno uma ameaça, eu me torno um momento divertido e um aliado ao cuidado infantil. E é por isso que eu bato sempre muito na tecla de prevenção. Quando a criança já está num estado de doença ativa, em que a gente precisa de tratamento curativo, intervir com aquela situação que já é dolorosa, porque dente dói muito, né? Sim. E aí a criança já chega ali com várias barreiras. Então, eu gosto muito de reforçar a importância da prevenção, porque aí sim eu consigo criar um vínculo bacana, eu consigo fazer parte daquela estrutura e a criança não vai ter medo de mim. Eles pedem para voltar, eu ganho abraço, eu ganho beijo. Ai, que delícia, que delícia. Então, eu acho que a gente precisa lembrar que essas pré-concepções, elas vêm de uma realidade da odontologia de 50, 60 anos atrás. O nosso ideal hoje de atuação clínica, ele vem de pilares um pouquinho diferentes. Já estamos conseguindo quebrar, então, esses tabus todos que vinham de antigos. Acredito que sim. Que bom, que bom. E pra você... pergunta agora curiosa, assim. Vai. Quando a criança sai do seu consultório, você dá um pirulito? Não dou pirulito. A gente negocia stickers. A gente negocia também algumas manicures para criança que mastiga a unha. A gente faz a unha para não comer mais a unha. Muito bem. Então, a gente tem outros tipos de reforço positivos, mas o docinho não. Esse eu como escondida na cozinha depois. Não, porque eu lembro quando eu era pequena, eu ia e às vezes eu ganhava. E aí, depois, quando eu fui crescendo, eu fui pensando, eu falei, mas é meio contraditório, né? Um tanto quanto, né? Ou ele tá querendo garantir o cliente. Fidelizar, né? Exatamente. Eu lembro disso, que às vezes eu ganhava, depois, quando eu amadureci um pouco, que eu entendi, eu falei, gente, não faz sentido nenhum. Poxa, mas eu vou te contar, então, que depois de cirurgias, aí a minha prescrição para criança é tomar um sorvetinho. Por causa do gelado. Exato. Por causa do gelado, então, eu recomendo esse açúcar aí em momentos específicos. Sim. Não, foi a melhor notícia que eu recebi quando eu arranquei os sisos. Vai ganhar um sorvetinho. Foi a melhor notícia, porque eu arranquei os 4 e quando eu fiz a cirurgia, ele falou, agora você toma sorvete. Aí eu fiquei olhando, oi? Aí ele, porque a gente precisa manter gelado. Eu falei, olha que coisa boa. Viu? Foi a primeira vez da vida que eu fui tomar um Häagen-Dazs na vida, porque até então era muito caro. E minha mãe quis me mimar, porque eu tinha arrancado os dentes, aí ela comprou lá no Brasil, que era uma fortuna. E deixa eu te perguntar, no Brasil, então você começou com esse processo preventivo, trabalhando aí meio que comunidades, essas coisas? Dentro da faculdade. Dentro da faculdade. Eu vivi dentro da UEL, que foi a universidade que eu cursei no Brasil, que é a Estadual de Londrina, dos 17 aos 26 anos, que foi quando eu comecei meu processo migratório. Então, foram 9 anos de estudo dedicados à pediatria, 5, né, da graduação, e depois foram os processos de pós-graduação. E aí, eu trabalhava dentro do núcleo que a gente chamava de bebê clínica, que é o nosso núcleo infantil da Universidade Estadual de Londrina. E aí, a gente tinha esses diferentes processos. A gente tem um programa, eles ainda atuam de maneira exemplar, um programa preventivo educativo. Então, a gente começava a acompanhar os bebês a partir do 6º mês de vida, e eles tinham alta desse programa aos 6 anos de idade, que era o momento em que começava a entrar já para a pediatria da universidade em si, não do núcleo da infantil, né, da bebê clínica. Aí a gente tinha também a atuação que a gente fazia dentro de hospital, então a gente tinha acesso às UTIs neonatal, às UTIs infantis, que a gente manipulava e cuidava também das crianças hospitalizadas. Havia também o atendimento emergencial, que aí são crianças em situação já, né, de doença ativa, com dor, que precisam de atendimento rápido. E a gente tinha o Centro de Especialidades Odontológicas também, que aí é a área que a gente faz tratamentos mais longos, um pouco mais complexos, que aí vão demandar mais appointments, mais retornos.
Então, a minha formação foi baseada nesses pilares todos. Caraca, completa, né? É muito. Eu sou fã da BB Clínica, gente. Um beijo. Orgulho de vocês. Muito completo tudo isso aí. E aí você falou, você ficou lá 9 anos, foi quando você começou seu processo migratório. O que aconteceu para você decidir, então, vou imigrar? Poxa, essa é uma pergunta que eu me faço com frequência. Eu brinco, né, que eu fui a estudante perfeita dos 17 aos 26 anos de idade. Eu segui toda a trajetória acadêmica que era esperada para ter, né, reconhecimento, ter uma qualificação, e assim eu fiz. E eu cheguei no final desse último ano de residência e eu olhava ao meu redor e eu falava, legal, eu fiz tudo que eu me propus a fazer, mas eu ainda sinto que tem mais, eu quero viver mais, eu quero explorar mais, eu quero conhecer outras realidades. Porque eu vivia a minha vida dentro daquela bolha, né? Sim. Bastante privilegiada, mas era uma bolha. E quando eu decidi sair, eu decidi explorar o mundo. Eu falei, eu vou ali viver 8 meses fora, para conhecer um pouquinho fora dessa minha bolha de realidade, para ver o que tem ali no outro canto do mundo. E de 8 meses, eu tô aqui há quase 8 anos já. Então... E esses 8 meses, o ali já era a Irlanda? Já. Meu primeiro processo migratório foi a Irlanda. Tive a ida para Portugal, como os meus colegas. E aí o meu retorno faz 1 ano quase agora. É. E por que a Irlanda, na época? Meu irmão já tinha feito o processo aqui de estudo e trabalho, então eu já conhecia um pouquinho do processo para conseguir a entrada no país. Eu acho que foi porque já tinha uma portinha ali mais aberta. Sim. Já tinha mais... Basicamente o que a gente está tentando fazer aqui hoje, né? Exato, já tinha um direcionamento. Já tinha uma guia ali para te dizer, faz isso, faz assado, vai ali, não vai ali. Entendi. E aí acho que foi por isso. E quando você tomou essa decisão, você falou, vou ali uns 8 meses? Você também já veio com esse plano de vou ali ver se existe um mercado de trabalho? Não, eu cheguei aqui completamente clueless. Eu só queria realmente explorar o mundo, viajar um pouco. Se dar um tempo. Era isso. A minha intenção era voltar e continuar a minha vida acadêmica. Voltar para um doutorado, um pós-doutorado. Desviei um pouquinho, mas eu ainda vou chegar lá. Algum motivo tinha por trás e a gente vai trazer esse motivo aqui agora. Então a gente vai entender. Então você veio como estudante de inglês. Foi. Tá. E aí você ficou como estudante de inglês por quanto tempo? Eu fiquei aqui como estudante. Eu fiz as minhas 2 renovações. Tá. Aí tivemos pandemia. E daí entrou aquele processo burocrático um pouco mais chatinho, caótico, né? Sim. Mas aí, durante a pandemia, eu fiz a minha tomada de decisão para sair da Irlanda e ir para Portugal, fazer outra parte burocrática que era necessária. Então, eu fiquei aqui de 2018 até... pedaço 2020, da pandemia mais ou menos ali. Uhum. Nesse período que você tava ali, que aí deu pandemia e tudo mais, então foi a decisão do tipo, talvez eu realmente queira ficar por aqui e quero atuar. Isso. Aí você foi buscar informações. Eu trabalhei durante esse tempo com um dentista irlandês, que eu acho que foi um grande pilar, assim, para me ajudar a construir a carreira. E ele me apoiava muito. Ele falava, Maitê, o que precisa fazer para tu trabalhar aqui? Quais são os passos necessários? E eu falei assim, eu não faço ideia. Eu não vim aqui para isso, eu não sei como é que faz. Ele falou, vamos descobrir. E aí eu fui atrás de informação. Eu descobri que existiam diferentes caminhos. Existe a possibilidade de registro direta aqui com o Conselho da Irlanda. Aí o processo é através de provas de eficiência acadêmica, eficiência clínica e da proficiência no inglês também. Existe a possibilidade de migrar e ir para Portugal, e aí você faz isso através de uma universidade que te dá acesso a um diploma europeu. E isso, assim, a longo termo, te daria acesso a diferentes países, não é condicionado a um único local. Né? Não então, é só Portugal ou só Irlanda, é qualquer país da Europa. Tá. E o futuro ninguém conhece ainda, né? Como eu agradeço a Maitê 17, talvez um dia eu olhe e agradeça a Maitê dos 30 e poucos por ter escolhido Portugal e me criado oportunidade. Aberto essa porta aí. E aí eu acho que foi o ambiente, foi ter conhecido as pessoas certas, foi ter tido acesso às oportunidades que esse país oferece. Eu acho que esse é o grande diferencial da Irlanda, né? Sim. Aqui as coisas acontecem, o mundo roda ao nosso redor. E se você tiver com o pezinho no chão, na tua direção certa, tu tem oportunidades incríveis. Sim, acontece para quem está preparado para correr atrás, né? Isso, Não que seja fácil. Exato. O processo é longo, emocionalmente exaustivo, mas bastante possível e alcançável.
E aí você decidiu, então, vou para Portugal, porque é uma das opções. Quando você estava trabalhando nessa empresa que você falou que era um dentista irlandês, você estava trabalhando ainda dentro do seu visto de estudante? Isso. Aí você trabalhava meio que part-time como assistente? Isso, eu trabalhava como auxiliar dele. A especialidade era de ortodontia. Tá. E aí a gente criou um vínculo de confiança, então eu acabava tendo um pouco mais, né, de vivência clínica do que as Só de nurses assistente? ou Aham. assistentes teriam. Obviamente nada assim que não tivesse dentro do escopo das técnicas aqui na Irlanda, porque o nível técnico aqui também é um pouquinho diferente do nível técnico que a gente teria no Brasil. Tá. E aí você lembra que é aquilo a tua vocação mesmo, né? Não tem muito como fugir do que você se preparou uma vida toda para fazer. Sim, sim. E aí foi para Portugal fazer um mestrado. Isso. A minha validação foi feita através da Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. As leis, né, a legislação europeia exige que você tenha 300 ECTs, que são os créditos para você se tornar médico-dentista. Essa é a nomenclatura usada em Portugal. Com a minha graduação, com as minhas pós-graduações do Brasil, eu fui equivalente, eles me deram uma equivalência de 210 ECTs. Essa foi a acreditação que eles me deram só por aplicação de documento. Certo. E isso significava que eu ainda precisava cumprir 90. Uhum. Cada termo, né, cada 6 meses de faculdade, você cursa 30. Então, eu fiz 1 ano e meio de faculdade para cumprir essas 90 ECTs. E aí, completei as 300, recebi o diploma português. E aí, começa o processo de reconhecimento das ordens profissionais. Voltou para Irlanda? Não, eu fiquei em Portugal por um tempo. Em Portugal? Fiquei em Portugal por um tempo. Fui feliz, o sol me alegra, o mar me alegra. Você fez o seu reconhecimento por lá, então? Fiz por lá. Tá. E hoje eu tenho o registro em 3 países, no Brasil, na Irlanda e em Portugal. Caraca. Muito bem. O sol te alegra, né? Aqui na Irlanda não temos muito. Eu não vou reclamar desse verão, também bom. E assim, agora você acabou de falar, você tem registro em três países diferentes. Você exerceu lá em Portugal também? Exerci. E quais que são as maiores diferenças que você notou entre os 3 países na questão profissional? Tipo, para exercer a função, parte burocrática, o acesso, o entendimento, às vezes, da função em si. Eu vou voltar de novo na ideia de que eu sou uma odontopediatra. Então, Sim. A base do meu exercício profissional é preventivo educativo. A minha função é que as crianças que eu começo a atender da primeira infância cheguem aos 18 anos sem ter tido cárie. Sim. Eu não quero tratar. O meu objetivo é que elas não tenham a doença. Simples assim. Sim. E eu acho que esse meu ideal, às vezes, me frustrou um pouquinho nas realidades europeias. Porque eu sinto que cárie aqui é algo esperado, é como se fosse parte da infância, é uma experiência natural para a infância. No Brasil, eu sinto que essa educação em saúde já é um pouquinho mais enraizada na gente, então as pessoas conseguem criar uma rotina e um ideal ali mais próximo dessa prevenção. A ideia de gastar um pouquinho anualmente para não ter que gastar com um tratamento muito caro, doloroso, uma única vez na vida. Sim. E eu acho que para minha vida profissional, essa foi a minha grande frustração. De entender que sozinha eu não ia mudar o mundo, que as políticas públicas, educação e saúde, infelizmente não estão em todos os lugares. Sim. E quando você começou a exercer em Portugal, você conseguiu também implementar essa questão de preventiva de alguma forma, onde você estava trabalhando? Ou por essa questão de não ser natural, teve muita barreira? Eu acho que em Portugal tem uma outra barreira que é um tanto grande, que é a questão financeira, né? A odontologia, a dentistry, a medicina dentária são caras. É uma coisa ainda não acessível para a população em geral. Existem alguns grupos socioeconômicos ali que não vão ter acesso. E para eles esse gasto preventivo não era racional, lógico, prioridade. Então, às vezes, a emergência para resolver algo que está me causando um problema fazia sentido, mas o gasto com a prevenção, nem sempre. Entendi. Então, não, eu acho que talvez essa parte de prevenção que tanto na tecla não é uma realidade ainda para Portugal. Para a Irlanda, eu acredito que as pessoas têm um pouco mais de acesso. Existem programas, né, sociais de dentistas que vão às escolas, por mais que a gente saiba que a mão de obra é escassa, que ainda assim o HSE não tem o suficiente de estrutura logística e de pessoas para
cumprir com o plano como ele está no papel, ainda assim existe uma ideia. Em Portugal, eles têm também algo que se chama cheque dentista, que a família recebe um valor para fazer a prevenção. Então, eles têm ali já umas estruturas em place, já colocadas, mas a realidade ainda não chegou perto do ideal. Eu brinco que tem a vida real e a vida ideal. As duas nem sempre se encontram. Sim, e esse encontro aí ainda, infelizmente, é longo, né? É longo. E em que momento que você decidiu sair do sol, do calor, das praias e falou, vou voltar para Irlanda? Eu acho que daí veio desse lugar de frustração profissional, sabe? Um dos motivos de eu ter escolhido ficar na Europa é que a exploração da mão de obra do Brasil, a romantização da exploração do Brasil não era algo que me atraía. A ideia de ter que trabalhar 12 horas por dia de segunda a sábado e não ter tempo para a família, não ter tempo para o meu cuidado próprio, para o meu descanso mental, não me encantava. Sim. E Portugal, eu acho que tem uma realidade um pouco mais parecida com essa vida do Brasil, sabe? Trabalhar ali 40, 50 horas semanais. A odontologia é uma profissão que demanda muito da gente, tanto mentalmente como fisicamente. E no meu caso, que é com criança, emocionalmente também, Sim. eu preciso estar bem para conseguir fazer um bom atendimento para o meu paciente. Então, eu acho que a minha escolha de voltar para a Irlanda foi nesse quesito de um balanço, de um equilíbrio um pouquinho melhor. Trabalhar as 30 e poucas horas semanais ali, ter tempo de qualidade para viver a minha vida pessoal, porque tem várias camadas, né? A gente não é só uma. Sim, a famosa roda da vida, né? São 12 pedaços na pizza, não dá para focar só em um. Não. Sim. E aí você voltou, você já estava registrada lá em Portugal, você veio para começar o processo de registro aqui ou você de Portugal começou a procurar oportunidade de trabalho primeiro? Então, o meu processo foi o seguinte, eu estava com o registro em Portugal e aí a gente precisa de prova de proeficiência da língua. Quando eu comecei a fazer o movimento de me registrar aqui, eu lembrei que eu tinha que fazer essa prova, né? Pequenino detalhe. Detalhezinho. E aí eu liguei para esse meu grande parceiro de carreira, que é o Dr. Desmond McClure. E aí eu falei, Des, olha, eu tô pensando em voltar, ficar aí uns meses na Irlanda, só para eu ter de novo contato com a língua, né? Fazer essa imersão para me preparar para essa prova. Quer saber se você não tem alguma coisinha aí que eu possa te ajudar por esses meses? Só para eu ter o contato ali de dia a dia, de clínica, de paciente. E aí ele rapidamente abriu portas, falou, vem, vamos fazer alguma coisa para te ajudar. E aí eu vim esses 3 meses, e daí pelos 3 meses que eu estava aqui nesse estágio, a gente chama geralmente de shadowing. Você vem aqui só para ficar seguindo aquele outro profissional que é um pouco mais experiente e me preparando para a prova. Eu fiz a primeira prova, eu falhei. A gente tem 4 critérios, né? Acho que o Renan já entrou nesse tópico, mas o mais difícil deles é o writing, né? A parte de escrita, que é bastante técnica, são termos e palavras que a gente não usa no dia a dia, a não ser nesse setting, né, da vida profissional. E aí eu falhei na escrita, me preparei de novo, fiz mais uma vez a prova, na segunda eu passei, deu tudo certo. Aí juntei toda a documentação necessária, entrei com o processo no Dental Council. E aí é uma situação de espera, não é algo mais que eu controlo, né? Já sai do meu poder. E aí é aquela hora de agonia, desespero, do meu Deus, quanto tempo isso leva. Você conversa com os profissionais que você já, né, se entrosou, varia muito. Tem gente que espera 3 meses, tem gente que espera 6 meses, tem gente que espera 10 meses. Caramba! E aí é a loteria da vida. No meu caso foram quase 5 meses, eu acho que no finalzinho do 4º eles liberaram o meu registro. Aí me organizei para voltar. Você esperou de Portugal? Não, eu tava entre idas e vindas aqui, Entendi. que eu ficava um tempo fazendo meu shadowing, voltava para Portugal. E aí, nesse período, eu conheci na clínica do Desmond uma outra auxiliar, que era brasileira, que trabalhava com o meu atual chefinho, o Bruno, na Unique Dental. E aí, ela fez esse networking, ela ligou e falou, olha, ela trouxe um cartãozinho e falou, olha, liga para ele, eles estão querendo conversar contigo. Que legal. E aí, eu fiz o contato, falei, oi, tudo bem, prazer. E aí, a gente conversou, estruturou, organizou, e aí partiu para o segundo desafio, que é o visto de trabalho. Visto de trabalho, E essa questão do visto de trabalho, enquanto você estava aguardando o registro, não daria para aplicar ainda, porque você precisava estar registrado. Exato. Um dos documentos essenciais ali é a minha
capacidade de trabalho. Então, não teria a possibilidade de aplicar para um visto de critical skills de dentista se eu ainda não sou dentista. Não tinha comprovação de que era dentista. Uhum. Então, você teve que esperar os 5 meses para depois da entrada no visto. E como que foi o processo do visto para ti? Foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Isso a gente não teve problemas, assim. Acho que a empresa já tinha, né, experiência fazendo esse processo. Então, não foi algo novo para eles. E aí, seguimos todos os critérios essenciais, mandamos todos os documentos exigidos. E não demorou, não. Foi rápido. O visto foi bem tranquilo. E é tudo online, né? Tudo online. Então, acaba que facilita. Você consegue acompanhar as movimentações. Eles enviam os e-mails, se necessário, mais documentos. E aí, eles pediram os documentos a mais, mas nada, assim, muito difícil de resolver, não. Foi tranquilo. O visto foi mais tranquilo. Ai, que bom, que bom. Aí... O visto aprovou, você veio de vez. Daí com o visto aprovado, daí eu preparei minha mudança para imigrar de novo. E na questão do visto, uma curiosidade. Você falou, tá na lista de critical skills o dentista, então? Sim, a gente é mão de obra qualificada de critical skills. Maravilhoso, então, também. Porque aí é um visto de trabalho que o próprio governo já tá falando, precisamos de vocês. Vem cá, gente, vem pra cá. Dos dentes desses europeus. Boa. Começou a trabalhar aqui, foi já direto... Quando você foi contratada para ser dentista, pediatra? Isso. Eu acho que se não for isso, eu nem sei mais trabalhar, tá? Pra ser bem sincera. Eu brinco que eu faço odontologia no sentido de clínica geral e odontopediatria. Se você me colocar ali para fazer um procedimento de implante, enxerto, eu vou ficar olhando e falando, bonito, muito bonito. Mas não tô sabendo. Não me apetece. Não quero não, obrigada. Chama o coleguinha. Chama aqui, quem sabe, Bruno corre. Muito bem. E quando você começou a trabalhar aqui, que aí você realmente teve esse acesso, começou a atender as crianças e tal, você sentiu muita diferença cultural, tanto das famílias e das crianças dentro ali da clínica, né? Não do escritório, da clínica? Sim. Eu acho que o choque cultural, ele não para nunca, né? As nossas vivências estão sempre em conflito com a realidade da nossa base e da nova realidade que a gente escolheu viver. Sim. Tem bastante, sim. Mas é tranquilo lidar com as famílias? Que eu acho que com as crianças, pelo jeito, você tira de letra, né? Mas atrás de uma criança sempre tem um pai e uma mãe que às vezes são difíceis. Eu acho que eu tive que aprender a manejar as minhas expectativas. Tá. Porque eu entendi que a minha comunicação com as famílias brasileiras que vêm desse ideal de prevenção seria uma. A minha comunicação com famílias que, né, não consideram essa parte da prevenção algo essencial e importante, teria que ser outra. Então, eu profissionalmente tive que me adaptar para abordar as diferentes famílias, porque o meu trabalho é oferecer informação, o meu trabalho é tratar uma doença e prevenir essa doença. Então, eu, dentro das minhas capacidades ali humanas de acessar aquele núcleo, né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal do próprio filho. Sim. Ninguém tá ali para lutar contra mim. Sim. A gente sabe que um tá ajudando a outra. Então, eu só preciso encontrar qual é o caminho em que eu possa construir esse vínculo de confiança. Porque é o teu bem mais precioso, né? Seu filho, e você está confiando a mim no seu maior bem. Sim. Então, eu preciso criar esse vínculo com a família toda. E eu gosto de gente. Ser humano é uma coisinha assim, principalmente os pequenos. É algo que ainda não tem maldade, né? Os inocentes ali. Sim. É isso. E você falou um negócio que eu fiquei curiosa e agora eu vou, né, expor a minha ignorância de não ter a informação mesmo. Você fazia o preventivo das crianças até 6 meses? A partir de 6 meses, isso, tá. E que a partir de 6 meses é quando começa a aparecer os primeiros dentinhos? Isso. E como é que funciona antes disso? Tipo, existe alguma coisa que é necessário ser feito nessa questão de saúde bucal? Eu agora pensando, eu não tenho filha, né? Ainda. Eu nunca parei pra pensar... Como é que escova a boca de neném? Olha, hoje a ciência atual, ela não sugere que a gente deva interferir com a boquinha do bebê antes da erupção do primeiro dente. Houve um momento da nossa história em que a gente recomendaria manipular a boquinha da criança. Nesse momento, a gente não sente a necessidade. É uma criança que ainda não tem acesso a uma dieta sólida. Ela vive ali à base, né? Do leite, mamíferos, afinal. Então, nesse momento aí da nutrição, sucção, né? Nutrição de sucção, a gente não vai manipular a boquinha da criança. A partir da erupção do primeiro dente, aí sim a gente tem recomendações para cuidado e prevenção do desenvolvimento da doença cárie. Então, existem algumas técnicas que a gente faz, que é só de manipular a boquinha ali no sentido de familiarizar a criança com aquele toque,
Porque é importante lembrar que a gente nasce numa fase oral, então a gente tem uma percepção e uma sensibilidade muito ativa da boca. E aí manipular esse teu órgão, que é o que te mantém vivo, basicamente, Sim. é um pouco invasivo. Então, às vezes, esse toque, essa manipulação para a criança é bastante desconfortável, eles não ficam muito felizes. E aí a gente só tem algumas estratégias de sensibilização para a criança começar a aceitar um pouquinho mais a manipulação da boca, porque é um tanto quanto invasivo para eles. Que legal. Uhum. É uma realidade que eu nunca parei pra pensar, na verdade. Então, né? Porque quando eu tinha esse tempo eu nem lembro. Quando eu tinha essa idade eu não faço ideia o que acontecia na minha época. E hoje, como mais velha, sem ter contato direto com criança, eu nunca parei pra pensar. Então, muito legal. A gente vai ter que fazer uma aula um dia aqui pra gente poder divulgar e falar pras pessoas. Fazer uma palestra dela em breve. As nossas primeiras consultas, elas costumam ter 1 hora de duração. Pra poder pra trazer esse beabá. Trazer toda a rotina, todos os guidelines, o que a gente espera dessa fase de vida, que tipo de comportamento você pode esperar do seu filho durante a manipulação. Então, durante a primeira consulta, que geralmente é o nosso início ali de caminhada, todo esse beabazinho é discutido, toda essa informação é oferecida. E, de novo, o meu trabalho é oferecer informação e criar estratégias. Sim. Não é o meu trabalho decidir como é que a família vai organizar a rotina, criar aquilo. essas estratégias. Você orienta, né? Eu oriento e a gente trabalha em conjunto para chegar o mais próximo do ideal. Mas, de novo, a gente vive uma vida real, não é ideal. Sim, sim. Muito bem. E teria alguma dica que você daria para quem é da sua área de formação e que tem essa especialização na área de pediatria também e tá com esse sonho também de sair da bolha, né? De imigrar, de tentar algo novo. Teria alguma dica que você daria para seus colegas de trabalho? Coragem, muita. Porque antes de dar 3 passinhos para frente, você vai ter que dar 5 para trás. Sim. Se organize, se prepare emocionalmente. Vão questionar as suas habilidades e capacidades infinitas vezes. E persistência. Eu acho que a minha maior dica é não desista. Continue. O caminho é árduo, mas ele recompensa. Muito bem. Muito obrigada, viu? Por essa conversa, por compartilhar um pouquinho. Imagina. Quem quiser, quem tá com filhinho aí, que tá precisando fazer essa prevenção, tá precisando passar por uma dentista pediatra, como que pode te encontrar? Ou algum profissional que queira tirar alguma dúvida? Poxa, o meu contato profissional é através do LinkedIn. Perfeito. Maite Soares. Podem ficar à vontade para me adicionar. A gente pode conversar por lá. Nas outras redes sociais eu não tenho uma presença profissional. Então, geralmente, eu direciono ou para profissional do LinkedIn ou ao Nick Dental da clínica que eu trabalho. Que as meninas ali são maravilhosas para ajudar a organizar agendamentos. E, se precisar, o meu contato pode ser disponibilizado também. Consigo, então. Se eu quiser entrar em contato lá com o Nick e falar, eu quero fazer um atendimento com a Maite direto. Sim, as nossas secretárias, a nossa front house ali, são de pessoas incríveis. Por favor, entre em contato. Muito bem. Obrigada, Maite, mais uma vez por estar aqui, viu? Eu que agradeço. E obrigada a todos vocês que assistiram. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho aí com a história da Maite, que é de persistência, determinação e conseguiu, né, um visto de trabalho aqui na Europa. E agora está atuando aí, cuidando das boquinhas dos pequenininhos aqui pela Irlanda. Obrigada a todos, obrigada, Pupilinho. E na próxima a gente volta com mais. A gente vai trazer mais profissionais da área de odontologia para falar um pouquinho. E em breve uma mesa redonda com todos esses que vocês estão assistindo aí para aprender ainda mais com eles. Muito obrigada. Eu que agradeço.